Sexoterapia, para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta. Quem vê Bia Gremion poderosa, absoluta, reluzindo autoestima em seus posts no Instagram, não sabe o caminho duro que ela percorreu para chegar até aqui. Desde criança, Bia teve um corpo considerado fora do padrão. Por ser gorda, ela sofreu todo tipo de bullying vindo de colegas, familiares e desconhecidos, e até por isso demorou para descobrir a sua sexualidade. Depois de conhecer o movimento Body Positive, que luta contra a gordofobia, começou a ver beleza no seu corpo. E hoje, aos 23 anos, ela é modelo, influenciadora digital e é feliz também na sua vida sexual. É a história da Bia que vamos ouvir hoje aqui no Sexoterapia. Esse espaço criado por Universal Wall para falar de sexo e relacionamento. Eu sou Marina Bessa e ao meu lado, Ana Canosa, a sexóloga mais requisitada da podosfera brasileira. Tudo bem, Ana? Oi, Marina, tudo bem, querida? Um beijo a todos, a todas e a todes. Nosso penúltimo episódio dessa 4ª temporada, que resolveu escutar uma única história para, a partir dela, ampliar as reflexões sobre o comportamento sexual das pessoas. E com a gente hoje aqui, Bia Gremion, a dona dessa história que vocês acabaram de ouvir. Oi, Bia, tudo bem com você? Oi, gente, muito obrigada por esse convite, eu amei ter esse espaço cedido. Acho que a gente pode ter um debate, uma discussão muito incrível. E a Ana, amei a fala da Ana, e eu acho que a gente vai militar e falar muito sobre corpo, sobre sexo, porque, né, não tem como não falar de corpo e sexo quando se trata dessas questões. Então é sempre bom fazer esse recorte. E é isso, estou muito animada para a gente começar a falar já. Bia, e conta pra gente, como ser uma mulher gorda influenciou a sua vida? Uma mulher não, né? Porque você foi uma criança gorda também? Sim, eu fui uma criança gorda, então eu nunca experienciei outra realidade a não ser uma pessoa gorda. E quando você é uma pessoa gorda, você sabe que as pessoas te tratam diferente por causa do seu corpo. E isso vem desde a infância. Quando você é criança, você vê que a empatia das pessoas é diferente quando você é uma criança gorda. A paciência, o tato das pessoas é diferente. Tipo, sabe, eu não tive vários momentos de punição em relação à comida. Então, eu tive uma infância bem diferente, assim. Não foi uma infância comendo algodão docinho, com a mamãe falando assim, ai, que lindinha. Não, acho que a experiência social também, né, de ser uma criança gorda, faz toda a diferença, porque voltando nessa fala de tipo, a mamãe comendo algodão doce na pracinha. Sim, eu não ia naqueles brinquedos da pracinha porque as crianças eram cruéis ou porque eu me sentia muito mal por ser uma criança gorda. E tudo era um motivo de gatilho. E a minha infância ela foi basicamente isso, assim. Ela tem muita gordofobia, porque, né, eu acho que as pessoas elas acham que o corpo gordo ele merece todo tipo de punição. Todo tipo de punição para um corpo gordo é aceitável. Então, é aceitável você julgar essa pessoa, é aceitável você humilhar essa pessoa, é aceitável você rir dessa pessoa, é aceitável você receitar uma cirurgia para essa pessoa, por mais que a saúde dela esteja boa. Então, assim, a pessoa gorda, ela sempre está em xeque, ela sempre tem que estar se provando. Então, isso reflete muito em toda a sua vida, em todas as áreas da sua vida, psicologicamente, na forma como você se entende, na forma como você se vê capaz, na forma como você se vê
possível para relacionamentos ou merecedora desses relacionamentos. Tudo isso vem dessa forma como a sociedade trata uma pessoa gorda, né? E reflete nesse momento, assim, de formas gigantescas. Pode falar. Não, pode... A Bia está falando de uma coisa, né? Quando o nosso tema hoje tem a ver com autoestima. Então, quando a gente pensa em autoestima, a gente está falando de uma avaliação subjetiva do eu. Como é que eu, né, me autorreferencio a partir das minhas emoções, a partir das minhas ideias, do meu comportamento. A autoestima é uma autorreferência. Como é que eu gosto de mim? Como é que eu me avalio? A autoestima, ela vai sendo criada, né, a gente vai construindo a autoestima a partir da infância, da referência que a gente tem das outras pessoas. Nesse sentido, a família e o ambiente social, né, de socialização da criança, é muito importante. Sim. As crianças são registradas, elas são identificadas por características, sejam características de comportamento, como é uma boa menina, como ele é inteligente, como é divertido, como é simpático, mas também são autorreferenciadas pelo seu corpo. Baixinho, né, 4 olhos porque usa óculos, gordo, né, magrelo. Então, isso vai tornando a criança um pouco prisioneira de um estigma corporal. E essa autoestima sai da família, né, essa construção, e vai para o ambiente da vida da gente ao longo de toda a vida. Então, é a família e a sociedade e as experiências que a gente tem na vida, com os pares, com os amigos e com os nossos amores. Eu sempre gosto de dizer, viu, Bia, eu falo muito sobre isso, que o nosso eu ele é construído a partir do olhar do outro. Então, tem um espelhamento do outro, né? Quando a gente vai para pesquisas, por exemplo, sobre satisfação sexual e etc., uma das hipóteses do porquê que casados, por exemplo, têm uma resposta à satisfação sexual melhor do que solteiros, tem a ver justamente com o espelhamento. Ou seja, se eu estou casada, e aí, uma relação conjugal, né? Talvez o outro seja porque eu tenho alguém. Nesse sentido, pensando num corpo que é preconceituosamente avaliado, como é que dá para ter autoestima se eu já vou para o jogo achando que não devo ter ninguém? Sim. E era assim com você, Bia? Como você conseguia se achar bonita quando você era adolescente? Penso muito na adolescência, que é esse período da vida em que a gente sempre se pune, né? A gente sempre se acha feia, a gente sempre tem questões e a gente tem que se afirmar, tem que ter um grupo nos afirmando e a gente quer se relacionar, quer ter um primeiro namorado, beijar na boca. Você se achava bonita na sua adolescência? Olha, acho que até hoje eu me questiono sobre essa pergunta, porque é algo que fica entranhado, né, em você. Então, até hoje, às vezes você tem esses momentos. Eu acho que toda mulher ela passa por isso, que toda mulher passa pela pressão estética. Então, você é forçada o tempo todo a se... Ou você sente que o ideal é estar o tempo todo se achando bonita, estar o tempo todo linda, maquiada e com cabelo maravilhoso. Só que a realidade não é essa, a vida não é assim. Você pode não estar assim, você pode não estar bonita mesmo. Ou beleza nem existe, beleza é subjetivo. Então, acho que, tipo assim, é uma pergunta, é uma questão muito grande, assim, esse rolê de, tipo, se achar bonita e adolescência. A adolescência, ela foi muito difícil. Acho que aí começaram as questões de ser uma pessoa LGBT, porque os homens, eles sempre me trataram de uma forma muito grosseira e muito cruel. Então, assim, o bullying que eu sofria vinha de homens, eu era rejeitada por homens, sabe? Eu via o meu pai, a minha mãe é uma mulher gorda,
Eu via o meu pai falando sobre as características do corpo da minha mãe, então eu sempre vi o homem tratando uma mulher gorda da pior forma possível. E isso sempre vinha de um homem. E não foi diferente nos meus relacionamentos, era sempre muito difícil. As vezes que eu tentei me relacionar com um homem, foram, assim, eu não sentia a atração realmente que era, além dessas questões do homem sempre estar punindo a mulher, eu não sentia essa atração. E eu não entendia, porque, tipo assim, se tudo que uma pessoa quer é a atenção de um homem, ou se, tipo, quando você tem a atenção de um homem, ele para de te atacar, em aspas, né? Porque a gente tem um monte de situações que eles continuam. Por que eu não me sentia satisfeita com esses homens? E aí eu comecei a questionar a minha sexualidade. Entendi que realmente um homem do seu lado não vai ser a solução dos seus problemas, não vai te dar a passabilidade para ser aceita com o seu corpo, não é um bilhete premiado, um troféu para falar assim, olha, ele me salvou. Não, entendeu? E eu acho que a mulher gorda, ela passa muito por isso. Eu acho que até se coloca em relacionamentos problemáticos psicologicamente e perigosos para poder estar em um relacionamento. Porque quando você está do lado de um homem, você tem o aval, né, da sociedade, você é aplaudido pela sociedade. Então eu sinto que as mulheres gordas elas acabam ficando em relacionamentos até abusivos para ter esse aval social. E aí isso tudo acontecendo na minha cabeça, eu com 14 anos pensando sobre isso, questionando sobre isso, questionando o porquê, sabe? O porquê eu tinha que ter um cara do meu lado, porque eu ia me sentir mais segura com o cara do meu lado, sendo que foram sempre eles que me atacaram. Por que eu tinha que me projetar em um relacionamento heterossexual se aquilo não era o que eu queria, se eu não sentia apelo sexual de todo em relação a homens? Era só porque a minha família sempre falou que eu nunca ia conseguir um namorado se eu não emagrecesse? A minha família sempre falou que eu não queria casar se eu não emagrecesse? A sociedade fala isso o tempo todo, em todos os lugares, em todos os programas. Sabe aqueles programas de noiva da Discovery Home and Health? As mulheres, elas estão sempre em processo de emagrecimento para conseguir entrar num vestido. Então, assim, você sempre tem que ser uma mulher magra com um cara do lado para ter a sua vida completa e satisfeita. E foi aí que eu falei assim, não, eu não quero isso, eu não sou heterossexual, não vou abaixar a cabeça para homem, para o que o homem fala, de nossa, se você emagrecesse, você ia ser linda, sabe? Não vou aceitar relacionamentos pela metade só por causa do meu corpo. Meu corpo não merece isso. Interessante, porque a gente fez recentemente uma matéria sobre a sexualidade das mulheres gordas, né? Até que tá no Universo, acho que chama Mulheres Gordas Também Gozam. E tem histórias de algumas mulheres gordas falando sobre a sua vida sexual, assim, seu relacionamento. E a repórter que escreve também é uma mulher gorda contando um pouco sobre a vida dela. E é muito comum isso, né, Ana? Elas falam isso de como se colocaram em momentos de insegurança, normalmente no começo da vida sexual, inclusive, elas se colocam muito assim à mercê, à disposição, assim, faço o que você quiser, do jeito que você quiser, eu faço tudo, porque você está me aceitando e eu preciso mostrar que eu mereço a sua atenção.
e que eu sou boa, né? Que eu sou boa de cama, que vai valer a pena ficar comigo, né? Inclusive, essa crença é uma crença masculina, de que a mulher gorda vai ser mais submissa, porque ela está ali quase dando graças a Deus que ela foi escolhida por esse homem. Eu já falei dessa pesquisa em algum podcast ou em vários, mas eu vou retomar aqui. A Bia, não sei se conhece, uma pesquisa que foi feita na Carolina do Sul, com 21.773 pesquisadas, eram jovens adultas, e o que eles descobriram? Que as garotas obesas da pesquisa tinham quase 3 vezes mais chance de que as outras de ter a primeira relação sexual com menos de 13 anos. E estão 30% mais propensas a ter múltiplos parceiros. O que os autores da pesquisa descobriram? Que o fato delas não estarem, né, no padrão estético daquela cultura, né, fazia com que elas se dispusessem a fazer sexo, né, por terem essa figura legitimada. E elas faziam sexo antes das meninas que se sentiam no padrão. Essa questão da autoestima com a sexualidade, ela tem muita relação, né? Algumas pesquisas, as pesquisas que trabalham que fazem correlação entre autoestima e sexualidade, normalmente são pesquisas voltadas para público adolescente e jovens adultos, e elas já fazem essa correlação que quanto menor a autoestima, isso tem a ver com o padrão corporal, né, mais chances de você desenvolver padrões e comportamentos de risco, como o não uso do preservativo e como o uso de drogas, né, por exemplo. Então, existe uma associação da autoestima. Agora, eu queria fazer um outro paralelo, e aí a Bia pode dizer isso para a gente, viu, Bia, que assim, quando você investiga, as pesquisas que investigam autoestima e sexualidade, elas sempre vão para a consequência, né, negativa, como se pouca autoestima, baixa sexualidade. Mas não tem pesquisas contrárias, tipo comportamento sexual, alta autoestima, eleva-se a autoestima. Autoestima como resultado de uma experiência satisfatória. Foi assim com você? Por exemplo, você começa a ter uma experiência sexual onde o seu corpo é desejado, aceito, e isso elevou a sua autoestima? Sim, muito, muito. A partir do momento que eu quebrei esses padrões que eu repetia, né, desde sempre em relacionamentos, eu entendi sexualidade de uma outra forma, e de uma forma muito mais ampla, de uma forma muito mais empática, muito mais uma, não sei nem explicar, assim, de tão até emocionante falar sobre isso, porque se tornou algo além até de sexual, sabe? Se tornou cuidado, se tornou amizade, se tornou carinho, se tornou empatia, porque quando uma pessoa ela transa comigo, ela sabe do que eu falo, ela sabe o lugar que o meu corpo ocupa na sociedade, ela vai aprender, ela vai entender. Então ela, por exemplo, se a gente não se relacionar mais, se um dia essa pessoa se relacionar com outra pessoa gorda, ela não vai ser uma pessoa gordofóbica. Então, assim, é um processo de crescimento e de quebrar esses padrões, né, da sociedade, de quebrar essa forma como a mulher gorda é tratada. Então, o sexo, de uma forma positiva, de uma forma saudável, realmente mudou a minha vida. Me fez entender que eu não era uma mulher heterossexual, fez eu entender que eu não tenho nada de errado no meu corpo, que eu sou gostosa pra caralho, que eu sou, sabe? Que eu sou uma mulher bonita, que eu vou ser desejada e que eu não preciso ficar refém de um relacionamento ruim, porque outra pessoa vai vir, porque eu sou incrível, porque a gente pode trocar com uma pessoa diferente ou mais pessoas. Então, eu acho que esse ponto era sobre isso que as pesquisas deveriam estar falando, sabe? Sobre as mulheres estarem
se empoderando e não aceitando pouco na cama delas, porque elas não merecem isso. Ô, Bia, e como foi esse processo para você? O processo desse esse seu descobrimento? O que que aconteceu? Você disse que se descobriu uma mulher LGBT. No meio LGBT, você sentiu menos preconceito? Foi mais bem aceita? Como foi esse processo de descobrimento da sexualidade, da sua autoaceitação? Olha, o meio LGBT, ele é uma sociedade diminuída. Então, assim, antes eu me relacionava só com mulheres, então eu via as mulheres lésbicas reproduzindo muito machismo, muita pressão estética, muita gordofobia, e via, sim, elas reproduzindo as mesmas coisas que os homens reproduziam. Então, assim, era só uma realidade, uma lambreta passando. Era só. Vou esperar passar. Era só uma realidade diminuída daquela situação que eu já vivia, sabe? Mas era a mesma coisa. A questão é achar mulheres e pessoas que estão dispostas a entender o que o seu corpo significa e trocar essa ideia e desconstruir essas pessoas, se você tiver paciência para isso, tá? Não estou falando que mulheres gordas que estão ouvindo isso, vocês não são wiki gordas. Então, se a pessoa quiser ouvir, ótimo. Se a pessoa não quiser ouvir, beijo para ela. Então, assim, foi tipo, parando e pensando, cara, essa pessoa ela me respeita, ela é gente boa, a gente vai trocar sobre isso, eu vou aprender sobre a vivência dela e ela vai aprender sobre a minha. Então, foi mais ou menos assim. E eu me descobri LGBT porque eu não nasci hétero. O meu LGBT não é essa propaganda de julho que, ai, todo mundo se ama. Não, é uma... Ainda tem muitas questões e reproduzem muitos preconceitos, muita gordofobia, racismo, transfobia. E isso é um problema da nossa comunidade que a gente está lutando, né, para mostrar e falar mais sobre isso e mostrar para essas pessoas que, bicha, você é gay, tá doida, tá sendo transfóbica, tá sendo gordofóbica, sabe? Tá tomando tapa na cara de um lado e dando tapa na cara do outro? Não pode. Então, é basicamente isso. Mas você teve um contato teórico assim com esse feminismo, porque o seu discurso é muito feminista, né? Quando foi que esse feminismo chegou na sua vida e também o movimento Body Positive? Porque você Sim. faz parte do movimento Corpo Livre, né, Bia? Sim. Isso veio antes ou depois de todo esse seu empoderamento? Olha, veio mais ou menos tudo junto, assim. Eu já era uma mulher lésbica, LGBT, já me relacionava homoafetivamente, e eu comecei a ler sobre feminismo. Sempre fui inclinada para pautas de militância política e tudo. Então, você não tem como você ser meio militante, né? Não tem como você ser assim, sou só aqui, só de esquerda, o resto deixa pra lá, sou racista, sou gordofóbica. Então você não para esse processo de desconstrução. E foi isso que aconteceu comigo. O feminismo, ele me mostrou muitas coisas socialmente que fazia sentido. Eu falei assim, cara, é isso, cara, essas meninas estão muito, muito certas. E aí depois entrou junto com o feminismo lésbico, que fala sobre a questão de você precisar ter um homem do seu lado para você ser alguém para você, porque as mulheres, elas passam a vida toda esperando por um casamento com um homem cis. Então isso o feminismo lésbico te mostra também, que você não tá errada, você não tá louca, você não sabe, não precisa levar eletrochoque ou ir para outro país, sair desse lugar que você tá, dessas influências. Você só é uma mulher lésbica. E aí
Me perdi na pergunta. Qual é que Não, é? eu perguntei quando é que você teve contato com o movimento, com o body O movimento, positive, né? foi. E para ter esse poder todo, essa confiança toda em você. Aí, dentro desses feminismos, dentro dessa luta toda, eu vi que as pessoas ainda eram gordofóbicas, eu vi que as mulheres ainda continuavam me olhando como doente. E eu vi que não era suficiente ser tratada como assim, um recorte, mas né, você podia emagrecer, né? Mas gordo não é saudável, né? Mas eu não me relaciono com mulheres gordas, você é só minha amiga. Então, tipo, aí eu comecei a falar, cara, o feminismo não é o suficiente para mim agora, eu preciso de algo que fale sobre o meu corpo. Porque antes de eu chegar em qualquer lugar, eu sou uma pessoa gorda. As pessoas me olham, a primeira coisa que elas pensam é que eu sou uma pessoa gorda. Antes de eu ser uma mulher LGBT, antes de eu ser uma mulher, eles sempre me olham como um corpo gordo doente. Então, aí eu fui atrás de um grupo de mulheres que estavam falando sobre isso, de textos sobre isso, e eu vi que nos Estados Unidos as mulheres estavam falando já sobre isso há uns 2 anos, mas ainda estava caminhando. Entrei num grupo no Facebook há mais de 5 anos atrás, acho que vão fazer 6 anos, e foi aí o meu primeiro contato com a luta anti-gordofobia, que aí fez todo sentido, que é a junção do feminismo com recorte de corpo, porque é importante a gente falar sobre isso. É importante a gente falar sobre ser objetificada por homem, sim, só que e a mulher gorda que é tratada, animalizada pelo homem, sabe? E esse recorte, quando a gente fala sobre isso. Então, foi basicamente isso o meu caminho. Você sabe que você está falando da aceitação do corpo, né? Porque quando a gente fala de autoestima, a gente pode alicerçar a nossa autoestima em diversas dimensões da vida, né? No trabalho, então, tem muitas pessoas que olham para o seu ideal de pessoa em relação ao trabalho, em relação, sei lá, ao comportamento, grana, ter coisas, e também a questão do corpo. E você está dizendo, olha, tem uma questão relacionada a ser gorda, de uma aceitação de ser gorda primeiro, que parte do corpo, né? Uma autoestima que parte do corpo. Eu encontrei, Bia, não sei se você conhece, o relato de uma mulher gorda, achei tão curioso, ela chama Christine Chirico, e o relato era assim, meu namorado ama mulheres gordas, e ela fala, né, que ela tem um namorado que ele é dentro dos padrões estéticos, magro, todo saradão, bonitão e etc. E ela é uma mulher gorda. Quanto mais ele dizia para ela que ele gostava de mulheres gordas, mais a autoestima dela baixava. Ela tinha, por quê? Porque no fundo, o que ela mais queria antes de ser amada era ser magra. Então, se ela tem um namorado dentro do padrão, né, ela fica na expectativa de, a partir dele, entrar no padrão. E se ele diz que ele gosta de mulher gorda, ela está fazendo todo um esforço para entrar no padrão, ela ficava puta com ele, quanto mais ele dizia, porque no fundo, ela não aceitava nela a própria condição, né? Achei muito curioso isso. Quanto mais ele dizia que amava mulheres gordas, mais ela ficava arrasada. Nossa, mas é porque ela não queria que ele a visse como gorda. Porque na verdade é isso, provavelmente. Isso, né? exatamente. Então, assim, não gosto de ser identificada com isso, né? Agora, é paradoxal, né? É paradoxal. Sim. Né? Eu acho que entra até a questão da fetichização. Eu não me relacionaria com alguém que falaria, tipo, ai, eu amo gordinhas, nossa, adoro gordas, meu Deus, gordas. Como se eu fosse um animal, como se eu fosse um padrão psicológico a ser repetido, entendeu? Então, eu acho que é problemático em várias formas, mas eu também acredito que sim, sabe? Ela pode estar em negação, sabe? Sem entender o porquê.
mas eu acho que também a fetichização entra muito aí Mas, Bia, nesse relato. desculpa te interromper, mas por que você se incomodaria? Isso para a gente começar uma discussão aqui. Por que você se incomodaria de alguém falar isso? Porque, sei lá, eu entendo esse olhar fetichista que é ruim sempre. Eu também não quero alguém que queira ficar Sim. comigo só pelo meu peitão, vamos dizer assim. Mas se você tá com um cara... Mas assim... E aí, talvez a Ana possa explicar pra gente. A gente é muito visual, né, Ana? Eu acho que existem padrões, né? Eu posso gostar de um cara mais forte, menos forte, mais alto, mais loiro, mas não quer dizer que eu só vou ficar com esses caras. Mas se eu tiver com um cara, sei lá, tem um olho verde, por acaso, e aí ele fala, poxa, que olhos, adoro homens de olhos verdes. Isso poderia ser... Por que você não ficaria com um cara que fala, nossa, eu adoro mulher gorda? Então, não é nem a questão da palavra, é a questão da situação. Quando você pressupõe que você só fica com pessoas por essa característica, você está tratando isso como se fosse algo anormal. E a pessoa gorda, ela já é tratada como algo anormal. Então, assim, isso, além de fetichista, é animalizar uma pessoa gorda. Então, o fetiche, ele nunca é uma coisa positiva. Acho que para uma pessoa gorda é ainda mais profundo do que só, por causa do meu peitão e não sei o quê. É muito mais além do que só por causa dessa questão. Tem várias questões, tem termos, tem caras que gostam de alimentar, tipo bem nojento, bem gordofóbico, na verdade, e parte de volta do lugar que é o cara que faz o que quer e que escolhe o que quer, tipo... Eu entendo que você pode escolher o seu parceiro, acho que a gente sim tem questões visuais, mas eu acho que isso também tem que ser uma coisa problematizada. Isso não pode ser uma coisa tipo, naturalizada, tipo, eu amo ficar só com cara de olho verde, que engraçado, aí vou só né? atrás disso e pronto. Por quê, né? Por que será? Porque a sociedade sempre impôs o cara de olho verde para você. Então, tipo assim, os nossos gostos, as nossas questões de gosto... Nossa, tem que estar ali. As nossas questões de gosto, elas precisam ser questionadas e problematizadas. A forma como a gente se relaciona e trata o outro tem que ser questionada e problematizada pela gente, por outra pessoa, porque às vezes a gente nem vê essa problemática, mas ela existe. Então, assim, são vários recortes. Assim, o fetiche nunca é uma opção. Gente, a gente já vai voltar com a história da Bia daqui a pouquinho. O UOL VTV é a mesa redonda com os assuntos mais quentes sobre televisão. Toda semana, eu, Maurício Sticer, converso com Chico Barney e Débora Miranda sobre o que realmente importa e também sobre o que não importa tanto assim na televisão brasileira. Sempre com muita informação e humor. Você pode ouvir o UOL VTV e outros programas do UOL em uol.com.br/podcast, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcast. Ana, a Bia estava falando sobre a fetichização do corpo gordo. Eu sei que você tem coisas para falar para a gente sobre isso. Na verdade, eu acho tão complexo esse tema, porque eu concordo com a Bia quando a gente faz o recorte do fetiche numa especificidade, principalmente quando ele entra num grupo estigmatizado, né? E as pessoas não querem ser reduzidas ao estigma. Então, eu mega concordo. No entanto, quando a gente fala de padrão de atração, né? O padrão de atração, ele é muito psíquico e ele também tem uma coisa de química muito curiosa, e às vezes a gente não consegue identificar por que de repente eu, Ana Canosa, gosto mais de gente morena, por exemplo, ou eu não gosto tanto de homem magro, me atraio mais por um tipo ou outro. Acho que as pessoas têm no seu psiquismo esse registro da memória erótica que a gente não consegue definir muito bem.
Então, eu acho difícil a gente dizer, por exemplo, que um homem que... E acho que por exemplo, vou dar um outro exemplo interessante. Outro dia eu escutei de um paciente uma coisa curiosa, ele dizia assim para mim, ele falou assim, sabe o que eu gosto mesmo? Eu gosto de bunda que tem celulite e coxa assim, flácida. Eu gosto daquela bunda, daquela mulher que na minha cabeça, ele falando, né? Na minha cabeça, essa coisa do padrão real. Eu não gosto. Mesmo, ele falou, mesmo quando eu busco filmes eróticos, eu busco mulheres com um padrão bastante real. Eu não gosto daquela bunda lisinha e tal. Na minha cabeça, falei, gente, olha esse cara que máximo, porque ele liberta a gente, né, de uma série de padrões estéticos que a gente tem engolido durante os últimos anos e bastante irreal. Mas nesse sentido, vale? Ou ele pode ser questionado também no fetiche dele, que não é fetiche, na verdade, é atração. Vocês entendem o que eu quero dizer? Porque ele, de alguma maneira, quebra toda essa avalanche de um ideal estético de perfeição, sei lá o que, lisa, sem celulite, magra, etc. Como ele quebra, daí a gente aceita ele? Aí o cara que, por exemplo, gosta de uma mulher gorda, a gente não aceita porque é fetiche? Vocês entendem o que eu quero dizer? Entendi o que você quer dizer. Só que eu acho que também existem dois paralelos. Esse cara, ele se desconstruiu. Porque provavelmente não, ele não é ensinado a gostar da mulher que tem celulite. Ou da mulher gorda, da mulher com coxa flácida. Então, ele se desconstruiu. E isso é um processo genuíno que todos têm que fazer. Ele também não merece ser aplaudido por isso, porque ele fez o mínimo. Só que, quando entra na categorização de, tipo, eu gosto de mulheres só assim, desse jeito, e ainda mais animalizando, é uma questão negativa. Eu entendo que, tipo, é uma linha tênue, só que a desconstrução e a forma como você trata outra pessoa, ela é o mínimo. Você se desconstruir, você entender que um corpo real é um corpo real. Porque, porra, qual mulher que não tem celulite hoje em dia? Sabe? Mas qual o mulher... que é o animalizando que você diz, Bia, para entender? Ó, eu vou falar, vou citar porque a gente entrou nesse assunto, mas existem fetiches de homens que o fetiche deles é alimentar a mulher gorda. E aí eles têm esse fetiche. Fetiche da mulher gorda deitar em cima deles, que também tem um outro nome que eu não sei. Então tem várias coisas que, se você parar para pensar, é problemático pra caramba, sabe? É errado. É gordofóbico. E não é porque é sexo ou é um momento de oh, meu pai. Desconstrução. Que você tá num momento de que essa sexualidade, que ela não tá errada, que ela não pode estar errada, entendeu? Então, é isso que eu penso. Mas, Bia, eu tô querendo entender, te ouvir mesmo. Eu não tenho esse pensamento fechado. É mesmo uma reflexão que a gente está fazendo. Se eu, por exemplo, tenho uma pessoa com um fetiche, sei lá, vamos pegar um fetiche de o cara ser amamentado pela mulher com uma fralda. Então tem o cara, então ele pede para a mulher amamentar ele e ele está de fralda, como se fosse um bebê, por exemplo. Nesse sentido, você encara isso também como uma animalização dessa mulher? Quer dizer, por que um é entendido como animalização e outro fetiche não seria? Por exemplo, bater na pessoa seria sadomasoquismo? Como é que você vê isso, essa diferença? Existem vários fetiches e óbvio que você tem que, né, se consentir e entender o seu lugar nesse fetiche, isso, nesse papel, nesse lugar que você vai estar. Mas acho sim problemático esse homem. Acho sim problemático pessoas que se infantilizam. Isso com certeza, sobre uma cultura de pedofilia que a gente vive socialmente. Então, assim, é problemático. Que
realmente, você tem que ter noção do que você está fazendo. Se você quer isso, se você está fazendo isso e você não tem outro estímulo, sei lá. É uma questão muito diversa, porque assim, é problemático, a gente sabe que é problemático, mas é a intenção da pessoa, sei lá, o querer da pessoa, e isso a gente não pode interferir, só que vai ser problematizado. E eu acho errado, entendeu? Tipo, eu não acho certo. Uhum. Ainda mais quando você coloca sempre essas mesmas pessoas nesse lugar. É sempre um Uhum. cara Sim. negro que é fetichizado num relacionamento homoafetivo por uma gay branca. É sempre a mulher que vai estar em posição de, sabe, de submissão, que é o sonho do cara convencional, ter aquela mulher dos 50 tons de cinza. É, ter a mulher gorda como um animal, como um produto, um Uhum. pedaço de carne. Então, assim, são várias questões que precisam ser problematizadas e tratadas para além de sexo. Sim. Porque isso é para além do sexo, isso é questão estrutural da sociedade. Ô, Bia, você sabe que você falou do homem negro, eu me lembrei aqui, eu me deparei com uma estatística que eu não tinha a menor ideia, e eu não sei se você tem essa ideia. Sabe o Pornhub, que é o site Uhum. de filme pornográfico? Diz que são em todos os países, são as pessoas do continente africano que proporcionalmente mais pesquisam por vídeos de BBW, de Sim. mulheres gordas. Você sabia disso? E Ah, aí eu não sabia. Eu fiquei não me sabia, mas eu perguntando, que sei. curioso. O homem, Como assim? porque Explica isso aí. toda vez que eu vou na República, onde tem pessoas homens negros estrangeiros, eles sempre me abordam e eu fico assim, meu pai, sai de perto de mim, socorro. E você vê que é em relação à mulher gorda mesmo. Eu não sei como é culturalmente. Eu até queria perguntar para alguma mulher gorda angolana, africana, para saber como elas são tratadas. Mas Por eu quê, acho que elas né? são tratadas bem, porque eles têm Eu achei realmente uma muito atração. curioso, gente. Eu achei muito Sim. curioso, né? Eu não Agora, sei. Fala. não, eu ia perguntar ainda sobre fetiche. É interessante porque a gente escuta falar sobre os fetiches em cima com mulheres negras. Existe fetiche com homem, ou negras não, com mulheres gordas? Existe fetiche com homens gordos? Existe esse fetiche reverso, assim? Existe fetiche para tudo, mas para Sim. tudo, amiga, entendeu? Para um tudo. Mas eu tenho a impressão que é em menor escala. É É maior, interessante não isso, é? né? É bem interessante, principalmente porque o que se convenciona, e aí Ana me disse é verdade, né? Mas é que os homens têm essa ligação visual, essa erotização mais visual que mulheres, né? Talvez eles É devessem que eu, estar mais presos a um modelo convencional de beleza do que a mulher. E aí a mulher não fetichiza o homem gordo, mas o homem fetichiza a mulher. É interessante isso. eu acho que é bem isso. A mulher, ela não. Óbvio que a mulher tem fetiche, mas ela não tem esse todo o poder, eu acho. E eu acho que a mulher é muito mais aberta, tipo, a entender a especificidade das outras pessoas. Então, tipo assim, sabe? Eu vou ficar com esse cara porque ele é maneiro, sabe? E ele ser maneiro já é uma coisa muito para mulher heterossexual, muito além. Mas dentro do mundo gay tem uma categoria que são os bears, que são os homens gordos, tipo peludos, que são uma Os ursos. e eles geralmente são gordos.
mas é do mundo gay, não sei como é que é no mundo hétero. Eu não sei se a gente é criada, se as mulheres são muito criadas para olhar para o mundo afetivo, para olhar para o outro de uma maneira mais integral, se a questão da maternidade, de você ter empatia, de você, né, se antecipar pela satisfação emocional do outro, ou se tem alguma questão que seja da ordem de um cérebro feminino ou não, que tem a ver com os hormônios, mas o fato é que ainda, estatisticamente, os homens, de fato, são os que mais têm atração por especificidades de práticas sexuais, que a gente chama de fetiche de modo geral, mas que a gente chama, por exemplo, de parafilias, né? Que são desejos sexuais por práticas específicas e não usuais. Ainda são os homens o grupo maior que se interessa por práticas sexuais específicas. Então, por isso, talvez a gente tenha mais homens buscando mulheres gordas, né? Do que mulheres buscando homens gordos como uma especificidade da atração sexual. Sim. Agora, a gordofobia, Bia, é maior entre as mulheres do que entre os homens? Digo, homens gordos sofrem tanta gordofobia quanto mulheres? Olha, essa é uma questão. Eu acho que não, porque a gente volta também na questão de, tipo, poder mesmo, poder estrutural. O homem, ele tem um poder estrutural muito elevado em relação à mulher. Então, assim, o cara gordo para um relacionamento, ele é o que vai prover, ele é o fofo, ele é o amável, ele é aceito pela família, sabe? O homem gordo, ele é uma possibilidade, a mulher gorda não. Então, eu acho que o homem, nessa questão afetiva, o homem gordo, sim, tem muito, muito privilégio. E também na questão da moda, eu visto tamanho 60. A maioria das marcas plus size feminina não me servem. E para homens, elas fabricam até 80, sabe? Então, o homem, ele tem meio que um aval da sociedade para ser gordo porque ele é homem. Uhum. Óbvio que a gordofobia, ela tem dois caminhos. Ela é estrutural e ela também é uma pressão social, né? A pressão estética. Então, a gordofobia estrutural, nenhuma pessoa gorda consegue fugir dela, que é passar na catraca. Ai, deixa eu arrumar aqui. Que é passar na catraca, que é sentar na cadeira de um cinema. Isso nenhuma pessoa gorda consegue fugir, mas assim, poder, realmente o homem gordo tem muito mais poder do que uma mulher gorda. Agora, é muito louco tudo isso que a gente está falando, porque quando a gente pensa em autoestima, e autoestima, então, a gente já falou, né, tem a ver com autoimagem e tudo, quando você correlaciona a autoestima à sexualidade, tem alguns autores que colocam o conceito de autoconceito sexual, quer dizer, seria essa avaliação que você tem de você na questão da sexualidade, como é que você se vê, né, sexualmente falando, né? E se você correlacionar alguns estudos que perguntam sobre satisfação sexual e autoestima, ou o que é importante para você obter satisfação sexual, o que uma pessoa tem que ter para ser uma pessoa interessante, o corpo não é o que mais chama atenção. Desculpa. Então, autonomia, autoestima e empatia. Então, eu pergunto, o que é importante para a satisfação sexual? Autonomia, autoestima e empatia. E o que conta para o sex appeal de uma pessoa? 10% só dos pesquisados sobre sex appeal relataram a questão da aparência. 30% dizem que o sex appeal de alguém está muito mais relacionado à mente, ao psiquismo do indivíduo, e os 60% estão restantes na personalidade e no carisma. Então a gente fica com esse negócio de corpo, para ser feliz, corpo, para ser desejado, corpo, para ter satisfação, e a gente mesmo está achando que sex appeal não tem a ver com o corpo, menos tem a ver com o corpo e muito mais tem a ver com o carisma e o psiquismo do outro.
Isso é libertador, né? Isso é libertador, se a gente tiver isso claro, né? E Super. convencer. E Bia, e hoje, assim, aquela perguntinha básica, sua vida sexual vai bem? Relacionamento, namorado? Vai ótimo, menina, super tranquila. Ela... eu sempre, a partir do momento que eu entendi que eu sou grandona pra caralho, gostosa pra caralho, tudo mudou. Então, a minha vida sexual, ela foi... eu fui me descobrindo muito mais, assim, e vendo as possibilidades do meu corpo, e vendo as possibilidades que eu posso fazer e aonde eu posso estar. E é isso, a minha sexualidade vai muito bem, eu estou muito livre, e e é incrível, né, ver que quanto mais você envelhece, mais feliz você fica, melhor você fica. Envelhece, 23 anos, ai meu Deus do céu. Mas tá chegando. Imagina tô chegando. você com 40, imagina, hein Ana? Nossa, Com 50, eu vou estar então. Meu pai, eu imagino. Eu quero que chegue Vai logo. arrasar. Eu quero que chegue. Muito bom. Ana, acho que chegamos ao clímax. Clímax. Ana, o que a gente aprendeu com a história da Bia hoje? Olha, eu acho que a gente aprendeu que quanto menos a gente reforçar a autoestima no corpo ou no padrão estético que esse corpo idealmente tem que ter, mais feliz nós vamos ser em relação à nossa sexualidade e autoaceitação. A gente aprendeu que sex appeal tem menos a ver com o corpo e muito mais com este autoconceito de sexualidade que a gente tem, com a mente, com o psiquismo e com o carisma que a Bia tem de sobra. A gente aprendeu que a gordofobia é muito presente e que muitas pessoas que têm desejo por pessoas mais gordinhas, às vezes perdem em não respeitá-las e não aceitar o próprio desejo, tendo vergonha de caminhar ao lado delas. E a gente aprendeu que a vida é muito curta para a gente ficar o tempo todo tentando emagrecer, crescer, trocar o cabelo, para poder se adequar a um tipo de padrão e ser espelhado pelo outro. E a gente aprendeu que eu estou me achando o máximo aos 52 anos, assumindo os meus cabelos brancos. Eu queria falar isso para a Bia. Viu, Bia? Amém, você tá linda! Cada qual com a sua meta. E eu estou aqui com a minha. Estejam as pessoas dizendo que eu estou envelhecendo ou não. Maravilhosa, você tá linda. Foi bom para você? Bia, essa é a hora que a gente dá as dicas para os nossos ouvintes. O que você trouxe de bom para a gente hoje? Olha, eu vou falar sobre uma série, que é uma série adolescente, que eu acho que é muito importante para as minhas pequenininhas ainda, que estão nesse processo de se entender tudo que elas já passaram, que é a série My Mad Fat Diary, que fala sobre a relação de uma menina gorda que luta contra o próprio gordo e fala sobre essa questão de relacionamento, como você se sente na obrigação de ter um relacionamento com aquele cara mais bonito da escola. E é muito incrível essa série, os relacionamentos dela são muito maravilhosos. Ela tem uma questão com a mãe que é muito importante. A mãe dela fala muito sobre gordofobia que você sofre dentro de casa. Ela tem uma relação com um psicólogo maravilhosa, com uma melhor amiga magra, que também muitas pessoas gordas sempre passaram por isso. Ou você, pessoa magra, que vai ver isso, porque vocês, pessoas magras que estão aqui ouvindo ou vendo, vão seguir esse deverzinho de casa, fazem ou reproduzem esse tipo de gordofobia. Então essa série é maravilhosa e você acha ela no YouTube. Como que é o nome fácil. da série? Repete pra gente, por favor. My Mad Fat Diary. My Mad Fat Diary.
Isso. Muito bom. E também, o seu Instagram para o pessoal seguir? Isso, me sigam em todas as redes sociais possíveis, com Bia Gremion. Vocês me acham no Twitter, no TikTok, no Instagram, e é isso. Muito bom. E você, Ana, o que tem para a gente hoje? Olha só, eu vou indicar alguns perfis no Instagram, que é o @magníficas com 2 Gs, MAGGníficas. O @Nick Duarte também, que fala muito sobre gordofobia e sexualidade, faz muitas reflexões sobre isso. Vou também indicar um site de lingeries, que é o ggrie.com.br, que é o Grie, só que com 2 Gs, que também eu acho que é bem interessante, e o podcast GordaCast. Amo. Legal, eu não conheço, vou ouvir. Olha, eu queria indicar um livro para as mães. Engraçado, porque a gente deu, quando esse livro foi lançado, foi no começo desse ano, um livro sobre body positive, escrito para as crianças, que chama Her Body Can. Engraçado, porque quando eu vi sobre isso, e é um livro americano, está na Amazon, mas está em inglês, falei, pô, não tem um livro, né? E fui pesquisar os brasileiros, assim. E a gente já evoluiu muito na questão racial, enfim, a gente vê livros sobre aceitação de famílias, de sexualidade de famílias feitas de muitos tipos, e até já li para as minhas filhas até sobre sexualidade de crianças, mas sobre body positive e aceitar o seu corpo não como mostrando o problema, mas mostrando um corpo positivo. Não encontrei nenhum. Se você aí que está ouvindo a gente conhece, manda para mim que eu vou adorar conhecer. Mas queria indicar esse Her Body Can, um livro escrito para crianças disponível na Amazon. Eu queria recomendar a série que o Universo produziu também no ano passado, que chama Por que Meu Corpo Te Incomoda?, que é uma série de 5 vídeos com mulheres com diferentes padrões questionados pela sociedade. Um deles é o corpo gordo. É uma série muito bonita, está disponível no site do Universo, também no YouTube do Universo. E um livro que eu também falei já aqui, vou falar de novo, que é muito bom, eu adoro esse livro, que eu não sei se vocês conhecem, é o Fome, da Roxane Gay. Maravilhosa! É muito bom esse livro, né, Bia? A Roxane, ela é uma escritora, ela também é uma professora, e americana, negra, gorda, e ela conta nesse livro um relato, assim, do trauma da gordofobia na vida dela, e como isso marcou, né? Uma marca que ela carrega até hoje. Sim. E com descrições, assim, a gente realmente consegue sentir um pouco a gordofobia que ela descreve nesse livro. É um livro muito impactante. Eu queria indicar um livro também. Pode falar. Eu quero indicar O Mito da Beleza, da Naomi Wolf, que é uma mulher feminista, e ela fala sobre o objetivo da magreza e o caminho que as mulheres percorrem sobre esse objetivo da magreza e o que a magreza é, né, estruturalmente, que é a submissão da mulher. Esse livro também é um grande ponto. Acho que, assim, todas as mulheres tinham que ler esse livro para poder entender da onde vem o motivo dela querer emagrecer sempre, dela sempre estar insatisfeita, porque a insatisfação com o nosso corpo gera lucro, gera insegurança, gera problemas psicológicos, gera muita coisa, que é o que a indústria sempre, né, fomentou em nós, mulheres. Enfim, acho esse livro incrível. Fome também é perfeito. Acho também que quem puder comprar o livro ou digitalmente é maravilhoso. Vocês não vão se arrepender. Muito bom mesmo. Bia, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, viu? Foi um prazer. Obrigada eu. E Ana, obrigada eu. A gente se vê no próximo Sexoterapia. Até lá. Até. Siga o Universal UOL nas redes sociais e compartilhe com a gente a sua história. Quem sabe o seu dilema não é o próximo a ser tratado por aqui. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br/podcasts.
Sexoterapia tem apresentação de Marina Bessa e Ana Canosa. Edição de áudio, João Pedro Pinheiro. Reportagem, Fernanda Colaviti. Coordenação, Juliana Carpanês.